Dando continuidade, né? Voltando aqui, vamos para a próxima aula. Vou mostrar uma coisa aqui que eu não mostrei para vocês. O projeto ainda é o mesmo, tá? O que eu fiz? Eu só removi o outro botãozinho que tinha aqui, que era para destruir. Por quê? Se a gente não destruir essa classe quando fechar o formulário, ele vai dar vazamento de memória. Então, o que eu preciso fazer? Eu venho aqui, ó, em Project, View Source. Eu chego aqui e coloco aqui, ó, Report Memory Leak on Shutdown. O que isso vai fazer? Isso aqui vai me avisar caso a gente esqueça de destruir a variável, né? De destruir a instância da conexão. Então, vai ficar preso na memória. Então, toda vez que você sair ou que você usar algumas coisas que você não destruir, vai ficando preso na memória e isso não é legal. Então, essa linha aqui, ele vai reportar pra gente um possível problema, que a gente esqueceu de destruir alguma coisa. Como é que eu vejo isso? Eu tirei o outro botão que faz a destruição. Eu tenho um botão aqui que ele instancia. Só que eu fiz? O destroy que estava no botão, eu coloquei ele aqui, ó, no form close do formulário. Então, vim aqui, ó, no form close, eu trouxe ele para cá, destroy, o connection destroy instância, beleza? Eu vou tirar aqui para vocês entenderem. Eu vou comentar, vou compilar. Vou gerar uma instância. Gerei uma instância. Se eu fechar o formulário, ó, ele me sobe uma exceção, ó, dizendo que tem memory leak, ó, ocorreu memory leak, ou seja, eu esqueci de destruir, ó, eu não destruí lá, tá lá, o T-Connection, tá vendo? Tudo que ele utilizou lá, ó, de banco de dados, está tudo na memória, ó. Olha quantos objetos, digamos assim, foi para a memória, né? E isso aqui não é legal, né? A Boas Práticas diz que você tem que, tudo que você cria, você destrói, né? Então, vamos lá. Se eu te comentar essa linha aqui, quando eu fechar o formulário, antes do sistema ser destruído, ele vai destruir a instância. Então, vamos lá. Fiz a conexão. Se eu fechar o formulário agora, ó, ele não me avisou nada. Por quê? Porque antes de fechar, ele passou no destroy. Então, quando eu cliquei no botão, eu criei uma instância. Quando eu fechei o formulário, eu destruí essa instância. E com isso também, se eu chegar aqui, ó, e chamei a primeira instância, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na verdade, eu não tenho 10 instâncias, né? Porque o single está atuando. Eu tenho uma instância só. As outras 9, ele utilizou a mesma instância. Tanto que se eu fechar aqui, ele vai chamar lá para destruir a instância, ele não vai dar erro como se tivesse 9 instâncias ainda em memória. Como eu criei 10 e estou destruindo uma vez, vai ficar 9 pendentes na memória, né? Só que não. Aqui, ó. Ó, ele não me deu erro nenhum de memória. Então, a gente já está tratando já a criação e a destruição, né? Digamos assim. Então, vamos evoluir. Seguinte. Vamos agora aqui no banco de dados. Né? Vamos lá. Aqui no banco de dados eu tenho uma minha tabela de usuário, né? E eu tenho que representar esses dados lá no Delphi, né? Quem é que representa os dados da linha do banco de dados para eu poder ver lá aqui no Delphi, né? Como é que na programação normal a gente faz? A gente vai ter uma query, né? Que vai dar um select no banco e esse select vai trazer esses dados para a gente. Então a gente vai ter uma query, o ponteiro que tiver na query é a linha que a gente está no banco de dados. E aqui, como é que a gente vai fazer? A gente não vai usar query, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma classe que vai representar essa tabela para a gente. Então, só para me facilitar, eu vou vir aqui, ó, no DDL, vou pegar aqui esses campos, que é só para me ajudar aqui no nosso projeto. E aqui, quem é responsável para representar aquela linha é um model. Então, eu vou vir aqui, ó, File, New, Unit. Já vou colocar aqui para a gente aqui. Eu tenho que dar um uses em System. Drogas. System.class e também no System.utils. .sysutils, né? .sysutils. Legal. Beleza. Agora eu vou criar a classe. Vamos lá. Type. Que classe vai ser essa? Vai ser um T usuário model, né? Vai ser um T usuário model. Esse cara aqui vai ser uma classe, beleza? Ele é uma classe, show de bola. Ele vai ter o escopo privado,
e vai ter o escopo público. Beleza. E aí eu preciso fazer o seguinte. Deixa eu salvar logo ele, né? Vamos salvar aqui. Salvar esse cara vai ser um model. Onde é que eu vou jogar ele? Dentro do DAO? Dentro da view? Não, vou criar uma nova pasta. Né? O nome da pasta vai ser model. E qual o nome que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui model.usuário. A gente vai ter lá na frente um model.dao e assim sucessivamente. E aí a classe eu vou me identificar no projeto, nas instâncias, como usuário model. Aqui o nome do arquivo vai estar como model usuário, mas internamente eu vou estar como usuário model. Beleza? Então vamos lá, vamos salvar. Aí aqui ele já criou a postinha model.usuário. E aqui eu vou criar a pasta usuário model. Legal. Agora eu preciso trazer aqueles campos lá da tabela, né? Essa classe vai representar aquela linha da tabela. Então eu estou com os campos aqui que tem lá na tabela. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar umas propriedades. Então eu vou vir aqui, ó, property ID. Ela vai ser do tipo inteiro, né? Integer. Legal. Eu vou ter uma propriedade. Vou copiar aqui para facilitar. Property nome, e-mail, senha, ativo, foto e URL. Então vamos lá. O nome vai ser do tipo string. O e-mail vai ser do tipo string também. Então deixa eu até copiar aqui. String. Certo? Senha vai ser do tipo string. Ativo vai ser do tipo inteiro. Integer. Ficar bonitinho. Foto vai ser do tipo... Aí aqui, como é que eu vou tratar isso daqui? Do tipo blob. Eu vou dizer que a foto aqui vai ser do tipo T memory. Vamos ver se a gente acha aqui um T. Um memory string. Certo? Porque aqui é o arquivo, né? E a URL é do tipo string. Vamos lá, vamos deixar bem organizadinho para ficar bonitinho. Legal. Então vamos lá. Aqui tá dando um erro. Tira esse baixado aqui. Pronto. Vamos lá. Agora o que eu faço? Salvei, né? Ctrl Shift C. O que o Ctrl Shift C fez pra gente? Vou voltar lá para cima. Eu declarei a propriedade e declarei o tipo. Quando eu dou Ctrl Shift C, o próprio Delphi cria a variável local e cria um método set. E aí ele complementa aqui, que agora a propriedade ID ela é do tipo inteiro, mas ele lê da variável FID e escreve no método setID, que é esse método aqui, ó, aqui, setID. Legal? Então com isso eu consigo agora usar assim, ó, usuário model ponto, aí ele me lista essas propriedades aqui, entendeu? Poderia ser propriedade, como poderia ser método também, gets e set, né? Estou usando com propriedade para facilitar, mas eu poderia também, aqui ó, onde ele está dando read, FID, FNOME, ele está lendo a variável FID, a variável FNOME. Eu poderia botar aqui read get ID. Aí eu teria que ter um método aqui, um get ID, que retorne a variável FID, entendeu? Então vamos lá. Já estou com a minha classe pronta, né? Que representa a minha linha da tabela do banco de dados. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai para o cara que vai ser responsável por fazer toda a parte do SQL. Que esse cara é o usuário DAO. O DAO, eu vou jogar tudo que for de SQL dentro desse DAO. Beleza? Então vamos lá. Vou parar aqui para o vídeo não ficar muito grande. E no próximo vídeo a gente volta com o DAO.